Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha. Ele tem um longo subtítulo, vou ler. O amor nos tempos do capitalismo tardio ou porque as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Esse quadrinho é da autora sueca Liv Stromquist. É o segundo quadrinho dela que eu leio. O primeiro foi o A Origem do Mundo, que é um quadrinho excelente. E a Liv faz umas coisas muito interessantes com o quadrinho, que é, ela faz um ensaio em quadrinho. Ela fez isso no A Origem. O A Origem não está resenhado aqui, mas vale muito a pena, já indico. E ela vai fazer a mesma coisa aqui também. Então ela parte dessa tese de que na contemporaneidade, no capitalismo tardio, as pessoas não estão mais conseguindo se apaixonar. E ela vai explorar, inclusive a partir da leitura de outros teóricos, o porquê de isso estar acontecendo. A Liv faz esses quadrinhos ensaísticos com muita irreverência, são uns ensaios irreverentes. Então tem muita ironia, tem piada, tem sarcasmo. É muito bom, mas ao mesmo tempo são uns quadrinhos que tem muito texto. Ela começa fazendo uma reflexão sobre o Leonardo DiCaprio e o fato de que ele namora trocentas modelos e nunca para quieto com nenhuma delas, meio que para exemplificar essa incapacidade de permanecer num relacionamento, né? Então os primeiros quadrinhos são aqui com ele, e aí dá para vocês verem o traço dela. Esse seria o Leonardo DiCaprio, essas mulheres aos seus lados, as inúmeras modelos. Mas logo em seguida ela engata uma reflexão com o Byung-Chul Han, né, o filósofo coreano radicado na Alemanha. E já me interessou muito, aqui tem uma fotinho não, né, uma ilustração do Chul Han, e eu separei uma página aqui, tem várias, né, aqui seria o Chul Han falando, e ela parte principalmente de um livro dele que eu gosto muito, que é o Agonia de Eros, onde o Chul Han vai falar exatamente sobre essa dificuldade de lidar com a alteridade. Então ela vai refletir aqui a partir do Chul Han sobre a nossa dificuldade de lidar com pessoas diferentes de nós. E como na contemporaneidade nossas relações são sempre reforços narcísicos. Então a gente está sempre esperando que as relações sejam espelhamentos de nós mesmos. E a gente vive numa época também de autodesenvolvimento, autoempoderamento, né? Ela até faz uns diagnósticos, assim, ela aponta certas questões como marcantes para esse autodesenvolvimento e autoempoderamento, como a psicologia e a psicanálise, por exemplo, o fato de que a pessoa fica se investigando, né? Ela fala muito também sobre essa mudança do paradigma, por que as pessoas se apaixonavam antes e elas não se apaixonam agora, falando sobre como nós nos tornamos sociedades que valorizam mais a ciência, que são mais racionais, então a gente fica querendo encontrar razões para tudo, ficar consultando especialistas, e isso tira a mística da pessoa, né? Então ela vai trazendo vários teóricos, além do Chul Han, como Roland Barthes, como Bataille, o próprio Platão, Erich Fromm, além de pessoas de outras áreas. Ela fala de poetas, inclusive o título da HQ é um verso de uma poeta chamada Hilda Dolittle, que teria tido grandes paixões na vida, inclusive histórias de paixões arrebatadoras, amores à primeira vista. Então ela fala um bocado dessa poeta, mas vai falar do Byron também, e vai mostrando como as relações sociais mudaram. Ela faz umas comparações, por exemplo, o que era status para um homem no século XIX e o que passou a ser depois, e como isso vai vai introduzindo a indiferença no relacionamento, de como uma certa maneira de mostrar poder socialmente é mostrar distanciamento emocional, né? Não envolvimento. É muito interessante as reflexões que ela faz, mas para vocês verem assim como é uma HQ que tem muito texto. Olha aqui, bastante texto, né? Uma coisa interessante é que ela também vai falar do amor nos mitos, né? Além dos mitos descritos em Platão, ela fala de religião. E aqui tem uma história de religião hindu, né? Envolvendo Shiva e Parvati. Mas ela também vai falar do mito de Teseu e Ariadne, enfim, é muito interessante. Eu já tinha gostado muito do livro do Chul Han, o Agonia de Eros,
E ela faz essas reflexões muito interessantes sobre não só a nossa dificuldade de lidar com a alteridade, com alguém que seja diferente de nós, mas ela, partindo desses vários teóricos, ela vai mostrando como para se apaixonar, e ela até usa aquela expressão fall in love, né, em inglês, né, que você cai. Ela diz que se apaixonar pressupõe uma vulnerabilidade. E que para amar alguém, você precisa estar disposto a ocupar esse lugar de vulnerabilidade e a uma certa rendição a outra pessoa. Então ela diz que amar, se apaixonar, é você sair da sua perspectiva, do seu eu, do si mesmo, para, de certo modo, morrer, uma morte simbólica, no si do outro. Essa é uma reflexão que eu acho interessantíssima. Então ela diz que na medida em que nós não estamos mais dispostos a viver um relacionamento amoroso que pressuponha um certo sofrimento, uma certa vulnerabilidade, uma entrega que é uma espécie de aniquilação simbólica, o amor vai deixando de se tornar viável. E aí ela, por exemplo, resgata uma música da Beyoncé, né, onde ela fala aquela To the Left, que eu não sei se o título é essa mesmo, mas enfim, onde a Beyoncé fala, tá, você me traiu, eu boto outro no seu lugar, essa ideia do parceiro amoroso como alguém substituível. E ela vai falando que isso vai, de certo modo, diminuindo a nossa capacidade de fato, nos apegar a alguém, porque a gente sempre vê o parceiro amoroso como alguém substituível. E a gente decide tomar para nós mesmos a decisão sobre quando começar a amar e quando deixar de amar. Ela dá vários exemplos de pessoas que sofreram por amor e como essa ideia... Inclusive na música, ela traz outras compositoras anteriores do século XX para mostrar a diferença em relação à postura com a Beyoncé, para mostrar como era uma postura completamente diferente, como inclusive em certas épocas sofrer por amor tinha alguma espécie de nobreza. Mas o que ela vai mostrando é que assim, as mudanças sociais fazem com que os homens, para continuar, de certo modo, demonstrando alguma espécie de poder, eles o façam através desse autocontrole emocional e distanciamento. E como as mulheres, para não ficarem meio que por baixo nessa situação, passam a imitá-los. Ela faz uma comparação interessante entre como eram as relações antes e como passam a ser depois, né, como era o homem cortejava a mulher podia escolher, a mulher podia não ter nenhum outro direito, mas enfim, nessa parte da corte, ela teria algum poder porque ela podia negar, enfim, o homem é que tinha que agradá-la, e como isso vai mudando com as relações sociais ao longo do tempo para o homem assumindo um lugar de distanciamento emocional. Né? E como isso fez com que durante muito tempo as mulheres parecessem estar mais interessadas em amar mais do que os homens. Esse é um dos poucos momentos em que a autora deixa meio que claro que ela não acha isso bom, porque tem uma coisa curiosa nessa HQ ensaística, que é o fato de a autora ir desenvolvendo as ideias muito a partir do que esses teóricos todos falam, ou buscando referências na cultura, e ela põe pouco a opinião dela. Isso eu senti pouco. Uma coisa que ela de fato diagnostica, que parece que ela sente que é o problema, é de que as pessoas de fato não estão se envolvendo. E que quando as mulheres começam a tentar imitar o modo de distanciamento emocional dos homens, que isso não parece estar tendo nenhum efeito bom. E o que torna a HQ um pouco mais angustiante é que ela não tem uma solução para isso, né? Ela desenvolve, ela nos convida a essa reflexão sobre essa dificuldade das pessoas amarem, de como as relações já começam com uma postura de consumismo. Eu acho que essa reflexão que ela faz é uma reflexão que me interessa muito, é muito também a cara do Byung-Chul Han, as coisas que ele escreve, de como a gente se põe em relação à pessoa com que a gente se relaciona numa relação de consumo. Então, como é que se aquela pessoa fosse um produto? Logo, ela tem que atender aos meus interesses de consumidor. E se a pessoa não atende a esses interesses, ela não presta, sai, próximo produto. Eu sei que responder a um problema como esse é algo complicadíssimo. Acho que ela nem pretendia isso em princípio. Acho que ela queria mais era nos convidar a essa reflexão para que a gente também
pense em maneiras de lidar com isso. Mas essa é uma HQ onde ela vai pensar basicamente o relacionamento monogâmico. Ela até inclui casos com a própria poeta Hilda Dolittle de relacionamentos homoafetivos, mas ela não entra na questão dos relacionamentos poliamorosos, nada do gênero, não. É mais o monogâmico mesmo, embora ela até cite em alguns momentos os relacionamentos abertos, né? Como também o fenômeno do relacionamento aberto, de certo modo, participa aí dessa dinâmica de que você não pode se sentir frustrado num relacionamento, né? E de que isso vai só aumentando, de certo modo, o distanciamento emocional, né? Essa reticência ao envolvimento. É um tipo de quadrinho, assim, meio diferentão, né? Eu não sei se eu já li outro quadrinho ensaístico, além do dela mesma, né? Do outro, desse e do A Origem do Mundo. Gosto de como ela insere o humor, é bastante interessante. No quadrinho anterior, eu acho, inclusive, que o humor era mais explorado do que nesse, mas esse aqui também tem boas inserções. E, na verdade, eu gostei muito das reflexões que ela traz. O outro quadrinho, ele tinha uma dimensão, assim, meio histórica, né, de história da vulva e de certos estereótipos que eram associados às mulheres e como esses estereótipos mudavam. É um quadrinho que vale muito a pena ler também. Esse aqui me pareceu ir mais para esse campo quase que filosófico mesmo, né? Não por acaso ela traz não só o Platão, o Chun Han, o Kierkegaard, né? Enfim, nomes, o Roland Barthes, né? Nomes da filosofia para pensar esse fenômeno. E eu gostei muito das reflexões. Se você se interessa pelo assunto, gosta de ensaios e tá aí com uma abertura para um ensaio em quadrinhos com um bocado de humor, ironia e sarcasmo, fica a recomendação. Eu gostei bastante. É isso então, obrigada pela companhia a todos. Beijos, até o próximo vídeo. Tchauzinho.